Alerta ao recôncavo baiano. Eu vou falar só do exemplo do recôncavo, que eu acho que é mais emblemático. Vamos lá. Aqui está o recôncavo baiano, a gente conhece pelo, né? Caetano já cantou o recôncavo. É a bacia hidrográfica mais populosa e economicamente significativa, além de ser um polo cultural. Inclui Salvador, Camaçari, Alagoinhas e parte de Feira de Santana, 1/3 da população do estado. Problemas reconhecidos de aumento das demandas de saneamento básico, por causa do aumento da população, e significativo aumento das cargas de poluentes industriais, além do caso de contaminação industrial do rio... Como que chama aquele rio, gente, da música do Caetano? Subaé? Não, é um que ele canta. Bom, depois eu lembro. Esse gráfico saiu do Plano Estadual de Recursos Hídricos, do Recôncavo Norte, e aqui mostra que o polo petroquímico de Camaçari já tem uma das maiores vazões outorgadas e o maior número de poços. Esse outro aqui é da Petrobras em si, ela tem o maior número de poços e a vazão ainda está pequena, porque aqui são só o que ela já garantiu que ela vai poder usar. Como a exploração está crescendo, a gente acredita que isso vai subir, né? Aqui está o consumo humano da Embasa, que é a SEDAI de lá, e aqui tem mais uma prefeitura que pega um pouquinho de água aqui. Então, a gente já vê que das águas subterrâneas, o maior uso dessa bacia já está sendo para a cadeia de petróleo e gás, né? Próximo, por favor. Nesse plano diretor da bacia, de 1996, já está a deficiência de abastecimento de água devido ao aumento da demanda, por conta da poluição da região e por conta de resíduos sólidos na água. Dos 40 municípios do Recôncavo, 15 são abastecidos exclusivamente por água subterrânea. Isso quer dizer que se eu tiver algum problema em algum aquífero lá, 15 cidades vão morrer. E aqui está o nome delas. No relatório de sustentabilidade da Petrobras, quentinho, acabou de sair, mostra o quanto que a Petrobras está gastando, né? São milhões e milhões de metros cúbicos. E aqui mostra o quanto que ela consome dos sistemas municipais de tratamento de água. Então, nós já temos uma concorrência clara dos processos industriais da cadeia de petróleo e gás, concorrendo diretamente com o consumo humano, e, mesmo assim, querem começar pela Bahia. Próximo, por favor. Como se não bastasse, com as mudanças climáticas, prevê-se que eventos extremos vão piorar, no caso, principalmente, de seca e enchentes. Na Bahia, em 2012, nós tivemos uma seca que atingiu a maioria do território do estado e que não atingiu o Recôncavo. Só que o Recôncavo foi responsável por suprir água para pelo menos 25 municípios daqui. Então, se eu não tiver água no Recôncavo, a situação de seca da Bahia e de segurança alimentar vai piorar. E isso não está previsto nenhuma avaliação na minuta da ANP. E nós sabemos que os órgãos ambientais dificilmente chegam a esse grau de minúcia. Então, nós temos que parar o processo. Ou a gente para o processo agora, ou a gente espera secar o resto da Bahia, que ainda tem um pouquinho d'água. Próximo. Essas foram as questões de quantidade. Eu vou falar agora das questões de qualidade e já encerro. Como já foi dito, a maioria dos lotes, dos blocos que foram ofertados na 12ª rodada, estão sobre aquíferos. Pode passar, por favor. E se chegar a contaminar um aquífero, já que esse é um risco descrito? No Brasil, nós não temos um sistema de monitoramento nem quantitativo e nem qualitativo de água de aquífero. Nós não temos um sistema de alerta em caso de poluição. Se a gente não consegue nem saber se aquele poço de uma família que usa água perto de um posto de gasolina está contaminado ou não, imagina um processo assim. 3.545 municípios fazem captação de água em poços profundos. 688 em poços rasos para abastecimento humano. Isso é uma grande parte da população desse país, que a gente vai estar expondo, se expomos a esse risco de maneira tão rápida, né?
E não há experiência de recuperação de qualidade de água de aquífero. Não é que nem um rio, que você tem experiências comprovadas que você pode recuperar um rio. Aquífero não é assim. Então, eu acho que é um risco muito perigoso, né? Nos Estados Unidos, nós temos estudos que comprovam a contaminação, embora as empresas estão questionando muito esses estudos. A justiça já deu ganho de causa a algumas comunidades, só que o que acontece? Se você tem uma comunidade rural, a empresa só vai dar água para o seu consumo humano, que chega a ser 250 litros por pessoa, que dá só para você lavar roupa, tomar banho e beber. Você não consegue manter, por exemplo, a produção agrícola do local. Aqui fala, né, na questão do caminhão-pipa, com quantidades reduzidas. E nós temos aqui no Brasil uma falta de envolvimento muito grande dessas questões com as instituições públicas de saúde. Você tem que estar muito contaminado para você ir para o SUS e, quiçá, alguém vai descobrir que a sua contaminação foi feita por causa do posto de gasolina perto da sua casa. Então, os impactos da saúde tendem a ser muito piores porque a gente não tem monitoramento. Aqui é só mais um exemplo, né, que se não tiver seca e chover demais, nós tivemos uma enchente no Colorado no final do ano passado, e 1.614 poços foram atingidos, e isso daqui é o que foi registrado de vazamento de petróleo e de águas residuárias. Acredita-se que o vazamento foi muito pior, mas como se sabe, a indústria do petróleo não é a mais transparente que conhecemos, né? Agora, outras questões de saúde, a questão de poluição do ar, porque há flares, né, queimando nesses poços e há uma grande contaminação na questão do ar. Mas agora a questão que eu acho mais importante, que a presença desses poços de exploração comprometem a nossa saúde dessa geração. Passa para mim. E começamos a ter descrição de problemas congênitos, principalmente de coração e neurológicos, em crianças nascidas perto de áreas de exploração de gás natural convencional. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a esses indícios, né? Próximos passos. Exigência do respeito aos povos de dizer não à exploração em seu território. Isso está sendo uma bandeira que está sendo levantada pelos indígenas do Acre agora, né? Porque, como há indígenas não contactados, que são isolados, o problema de uma contaminação, você dizima uma população inteira. Porque você não consegue nem falar para ele que está sujo. E nem dar uma alternativa a ele de uso de outro corpo d'água, porque culturalmente ele não muda de lugar. Eles disseram isso, e isso eu achei muito forte, que eles não são que nem homem branco, né? Se a gente não gostou de um lugar e acha que está ruim, a gente muda de casa. Eles não têm essa cultura e eles não querem deixar que a terra deles sejam contaminadas. Volta um pouquinho. Elaboração dos planos de segurança da água. O Ministério da Saúde fez essa ferramenta, só uma cidade até hoje fez, que é Viçosa. Definição de áreas livres de exploração de petróleo, áreas com aquífero, por exemplo. Na legislação inglesa sobre fracking, já prevê que não seja explorado fracking em áreas de aquífero. Pronto, acabei. Muito obrigada.